Cuidado com vínculos que começam com uma intensidade exagerada. Cuidado com vínculos que começam com uma intensidade desproporcional. Sabe esses vínculos em que a pessoa chega até você te prometendo um monte de coisa, te dizendo um monte de coisa? Então, é que assim, essas relações que vão de 0 a 100 muito rápido, tendem a ir de 100 a 0 mais rápido ainda. Porque elas começam numa pressa muito grande e elas não se sustentam. Porque aí vem o quê? Tempo e a necessidade de boas decisões. É basicamente o seguinte: a gente tem a ideia extremamente romantizada sobre relacionamento de que se o sentimento for verdadeiro, se a relação for boa, alguma coisa do tipo, tudo tem que ser muito rápido, muito apressado. Então é basicamente assim. Começou a ter regras. Sempre existiram regras, mas com a internet parece que elas se acentuaram. Então é assim, se você começa a conhecer uma pessoa, o máximo que vocês têm que ficar ficando, né? 3 meses. Caso contrário, não. Caso contrário, não existe a necessidade de vocês se relacionarem. E aí, começam a ter um monte de regra e a gente começa a achar que para uma relação dar certo de verdade, a gente precisa fazer com que as coisas andem de maneira apressada. Então pulamos muitas etapas. Pulamos muitas etapas, de verdade. Por que vocês acham que uma pessoa, quando ela está despreocupada com relação, ela acaba encontrando alguém? Porque, primeiro de tudo, ela não pula essas etapas. Ela não faz com que esse encontro, essa experiência, se torne algo que precisa bater uma meta, podemos assim dizer. Porque nós estamos vivendo uma vida baseada em metas, em protocolos. E aí, quando essa pessoa que está despreocupada com o relacionamento acaba encontrando alguém, ela vai conhecendo. E ela vai deixando as coisas acontecer. Porque nós estamos perdendo um pouco essa questão de a gente conhece, pô, vamos ver no que dá, tá tudo bem, vamos trocando uma ideia, e aí vai evoluindo naturalmente. Não, eu vou conhecendo o que você já quer, o que você não sei o que. Não, pera lá, eu nem te conheço, eu não sei quem você é, você não sabe quem eu sou, eu não sei se eu vou querer ter alguma coisa séria com você, eu não sei se você vai querer ter uma coisa séria comigo. Vamos pelo menos dar a oportunidade da gente se conhecer e tá tudo certo. Eu sempre falo para todo mundo, o problema, o erro, não é ser ficante. Não, nunca foi o ser ficante. O problema é, a partir do momento em que você, depois que já começou a ficar com essa pessoa, começa a desenvolver um sentimento e quer ter algo a mais com esse alguém, não seria interessante você permanecer na vida dessa pessoa como ficante, sendo que você quer algo a mais. Esse é o problema. Agora, se ambos estão no mesmo lugar, estão ali com as expectativas muito bem equilibradas, tá tudo certo. E aí, voltando, essas relações, elas começam de uma maneira muito desproporcional. E a nossa ideia é, nossa, se começou desse jeito é porque a pessoa gosta mesmo de mim. Contrapartida, na verdade, somado a tudo isso, vem o nosso sentimento e a nossa necessidade de pertencimento. Por quê? A internet ela está fazendo todo mundo se afastar. Ela está colocando todo mundo dentro de casa e ela está fazendo com que você odeie todo mundo praticamente. Porque assim, essas pessoas, segundo a internet, nunca fazem nada para você. Elas nunca estão dispostas a gostar de você ou fazer alguma coisa por você. Só que você, sim, você sempre é a pessoa que está disposta a gostar de todo mundo. Porque a sua forma de amar, a sua forma de demonstrar sentimento é a melhor, a maior. Eu misturei maior com melhor, deu melhor, né? E aí você começa a se trancar em casa, começa a deixar de lado os vínculos que são importantes, né? O sentimento e a necessidade de pertencimento começa a gritar. Você começa a se sentir sozinho. Você começa a sentir que o quê? Tá isolado e tudo mais. Aí vem alguém que começa a falar tudo que você quer ouvir. Eu não tô falando que essa pessoa faz de maneira proporcional. Ah, porque é narcisista, que não sei o quê. Esse é outro ponto também, porque hoje em dia tudo na internet é narcisismo, né? Ah, narcisista isso, narcisista aquilo. Entenda! Quanto mais a pessoa fala sobre narcisismo aqui na internet, menos ela sabe, tá? Porque agora virou um rótulo, né? Pessoas que não têm a mínima noção do que é o transtorno de personalidade narcisista, do que são os traços narcisistas, ficam falando sobre isso. Mas voltando. Aí essa pessoa vem, né? E começa a falar tudo aquilo que você gostaria de ouvir. Aí você pensa, caramba, eu encontrei a pessoa.
Depois de tanto tempo, depois de tanto quebrar a cara, eu encontrei alguém que de fato goste de mim. Alguém que me valoriza, alguém que me vê para além, né, de tudo isso. Beleza. Só que aí qual que é o problema? As promessas e as palavras, elas são fáceis. É fácil eu te prometer uma coisa. É fácil dizer que eu te amo. O difícil é cumprir a promessa. O difícil é eu cuidar de você de verdade. O difícil é eu te amar de verdade. Eu falar aqui, ó, tô aqui para você e por você, é fácil. Agora, eu estar de verdade aqui para você e por você, são outros 500. Então, o que acontece com essas relações que começam de uma intensidade muito grande, com uma intensidade muito exagerada? Começa de uma maneira em que muitas vezes você desconfia. Você fala assim, não, pera lá, né? Não é bem desse jeito. E a pessoa continua aqui, ó, martelando a ideia, te colocando num pedestal, fazendo você se sentir a pessoa mais especial do mundo. Só que aí, isso acaba de uma maneira muito abrupta. Do nada. A pessoa até ontem te queria muito, mas só que hoje parece que você nem existe. Por isso que eu tô falando. Nada nessa vida que não for real, consegue se sustentar quando surge o tempo e a necessidade de boas decisões. Não se sustenta. Então, quando alguém chega e começa a te prometer o mundo, sendo que vocês nem se conhecem, a sua reação deveria ser, opa, pera lá, você nem me conhece. Porque, pra mim, alguém que chega na minha vida, me colocando num pedestal, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que não sei o que, eu olho e falo, não, pera lá, deve ter algum descontrole emocional aí. E a gente romantiza isso. A gente romantiza esse descontrole emocional, porque pensa que uma relação ela só vai conseguir dar certo de verdade porque, nossa, aconteceu de uma maneira muito rápida, aconteceu de uma maneira muito intensa, aconteceu muito apressado. Ah, porque o fulano e a fulana na internet deram o primeiro beijo e estão juntos até hoje. Aí vocês pegam uma exceção e utilizam como regra, né? E a ideia de relação, ela precisa passar sim pelo romantismo, mas ela precisa deixar de lado a romantização, que é uma coisa completamente diferente da outra. Porque o romantismo é aquele romance mesmo, né? Fazer surpresas, dar flor, né? Declarações e tudo mais. Agora, a romantização é acreditar piamente que uma relação ela vai ser ideal, que vocês vão ter um relacionamento ideal. Essa idealização, essa ideia de que, por exemplo, um filme de romance consegue exemplificar muito bem um relacionamento, né? Sendo que a maioria dos filmes de romance, principalmente comédia romântica e tudo mais, a gente olha e pensa, caramba, como eu queria isso, como eu queria, né? Só que aí vem a realidade. Não misturem ficção com realidade. A arte, ela existe para nos tirar um pouco da realidade. O problema é quando você quer que a arte se misture com o real. E aí não tem como. Porque o real é mais complexo. O real tem variáveis, tem nuances. O real, a gente não controla tudo. Agora, quando a gente pensa num filme de romance e tudo mais, existe um roteiro, existe algo que é programado para aquilo acontecer. A vida real, ela não é programada, não é desse jeito. Não existe um passo a passo a ser seguido. A vida ela vai acontecendo de uma maneira muito rápida. E a gente não consegue, muitas vezes, ter a bagagem emocional necessária para lidar com alguns acontecimentos. Então, é meio que tudo no improviso. Então, entendam que, a partir do momento que você olha para uma pessoa que chegou na sua vida, que você nem conhece, que você nem sabe, que ela também não conhece nada de você, que ela não sabe nada de você, e começa a te colocar num pedestal, e começa a falar que te ama, começa a fazer um monte de promessas, um monte de planos, a sua reação não tem que ser, ai, coisa linda, vem aqui. Não. A sua reação é, opa, pera lá. Não é bem desse jeito. Esse love bombing que todo mundo tá falando, só dá certo quando encontra alguém que precisa estar nessa necessidade gigantesca de um vínculo. E aí as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras e vocês começam a se sentir cada vez mais sozinhos e pensam que boa companhia e amor só vem graças a um relacionamento romântico. E aí vocês, ó, quebram a cara.
Quebram a cara, assim, grandiosamente. Então, antes de mais nada, é essencial entender que você esperar com que as coisas aconteçam de maneira gradual não faz perder o romantismo, não faz perder a cor, faz perder a romantização e a idealização. Por isso que enxergar os vínculos com uma realidade maior não significa que vai tirar a coisa boa da realidade. Até porque se você acha que as relações elas só são boas porque elas são ideais, ou elas só são idealizadas, ou elas só são romantizadas, você só pensa então que o relacionamento só é bom porque ele é uma fantasia praticamente. Uma fantasia. E aí vem a realidade e a maioria das pessoas não conseguem lidar com ela. Uma pessoa chega, faz 2 meses, faz 2, 3 semanas que vocês estão conversando, 4 semanas, no máximo um mês, a pessoa já fala que te ama, pera lá. E ser uma pessoa intensa não te dá aval de se jogar de cabeça num vínculo com uma pessoa que você acabou de conhecer, tá? Porque intensidade é sobre sentir. Quando você age baseado nas suas emoções, nos seus sentimentos, e que não passa por um critério algum, aí você não está sendo intenso, você está sendo inconsequente. Você está deixando de lado a própria inteligência emocional. Porque pensa, às vezes você acabou de conhecer a pessoa e vem aquele sentimento eufórico, e aí você quer falar que ama, você quer falar que ela é não sei o quê, papapá, e calma, sendo que vocês acabaram de se conhecer, certo? Ah, mas você está tirando a graça da coisa. Você não pode colocar graça em algo que nem existe direito, sabe? Então, você começar e falar, olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, vamos fazer aqui, papapá. Calma. Como eu já falei, intensidade é sobre sentimento. Você é uma pessoa intensa porque sente muito, tá tudo bem. Agora você é uma pessoa inconsequente quando não consegue lidar com esses sentimentos e acaba agindo de uma maneira impulsiva. Isso aí é um problema. Então, alguém chega em você e já começa a te prometer o mundo. Cuidado, tá? Para você não quebrar a cara, para você não se decepcionar, tá bem? Um beijo.